Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos, toda terça e sexta trazendo casos de crimes solucionados, crimes sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Vamos ao caso de hoje. É o caso de Daniel LaPlante. Ele nasceu em 15 de maio de 1970 e foi criado pela sua mãe e pelo seu padrasto, e moravam em uma cidade chamada Townsend, no estado de Massachusetts. O Daniel ele teve uma infância bem complicada. Ele foi violado por vários adultos durante a infância dele, ele teve dificuldades de aprendizado, as crianças o chamavam de assustador. Todos falaram que ele era estranho. Ele foi chamado na secretaria da escola muitas vezes por causa do seu comportamento inadequado com os colegas de classe. Ele fazia comentários impróprios, gestos obscenos. Ele claramente não tinha uma vida normal. E aos 15 anos, ele começou a entrar nas casas e roubava coisas. Mas ao entrar nessas casas, ele reorganizava os móveis, mudando a decoração da casa, o que é algo bem incomum. Porque alguém, quando vai invadir uma casa, pega umas coisas e vai embora. Mas ele parecia não ter pressa de sair da casa. Ficava lá mudando tudo. Mas em 1986, ele assaltou uma casa com 3 ocupantes e os manteve na casa. E ele tinha um machado, mas graças a Deus não fez nada contra essas pessoas, mas ele acabou sendo preso. Aqui entra na história a família Andrews. Voltando aqui um pouco, o Daniel, depois de ficar um tempo num período de detenção, ele acabou saindo da prisão. E essa família é composta por Brian Andrews. Ele tem 2 filhas, Annie, na época dos fatos, 15 anos, e Jéssica, de 8 anos. Na época dos fatos, o Daniel ele se interessou especialmente pela Annie. Eles tinham mais ou menos a mesma idade e ele meio que se apaixonou por ela. Mas ela não tinha contato com ele. Aí um dia ele invadiu a casa dela, num dia que ninguém estava, e encontrou o número do telefone residencial da família Andrews. Então, uma vez que ele já sabia o número do telefone dela, ele ligou para a casa dela e finalmente conseguiu falar com a Annie. E ele disse que um amigo dele, que era amigo em comum dela, havia dado o telefone para ele. Aí ele começou a dizer que ele era um rapaz alto, atlético, cabelos loiros, olhos azuis. Mas como vocês podem ver pela foto, ele não se parecia absolutamente nada com o rapaz que ele estava descrevendo. Mas eles começaram a se falar por telefone. E finalmente ele conseguiu convencer a Annie a sair com ele, ou pelo menos a pessoa que ela achava que era ele, né? Aí o Daniel foi buscá-la na casa dela. Ao abrir a porta, ela ficou, uau, chocada. Ele não tinha nada a ver com a pessoa com quem ela pensava que estava falando. O rapaz alto, loiro, olhos azuis, atlético. Mas creio que porque ela estava constrangida, ela acabou aceitando sair com ele, apesar dele não ser absolutamente nada do que ele descreveu. Só que tem algo muito estranho. O Daniel, ele não tinha bons hábitos. Por exemplo, ele não gostava de tomar banho. Inclusive, ele havia sido chamado uma época na diretoria da escola por causa da higiene dele, que era paupérrima. Então, uma higiene terrível, né? E acontece que ele apareceu na casa dela exatamente assim, com aquele cabelo parecendo mais que tinha uma lata de óleo caído na cabeça dele, uma roupa toda amassada, suja. Ela disse que ele até cheirava mal. Naquele encontro, ela ficou com ele não mais que 1 hora. E a Annie, ela é órfã de mãe, e o Daniel, começou a fazer perguntas estranhas para ela sobre a mãe dela. Perguntou detalhes de como ela perdeu a vida, se a mãe dela teve algum sofrimento no momento que estava chegando, o momento de, sabe, partir dessa. Ele estava assim, uma pessoa super inconveniente. Ela percebeu que ela não estava a fim de ficar conversando esse tipo de coisas com ele, ela já quis ir embora. Ela estava desconfortável e ele a convidou para sair novamente e ela, obviamente, disse que não. A Annie e a irmã dela, Jéssica, começaram a achar daquele dia em diante que a casa estava assombrada. Elas tentaram entrar em contato um dia com o espírito da falecida mãe dela. Elas realizaram uma sessão usando aquele tabuleiro Ouija, não sei o nome em português, mas vou colocar aqui para vocês. Aquele tabuleiro que as pessoas dizem que faz pergunta para os espíritos e os espíritos respondem. Enfim, durante a tal da
sessão, as irmãs começaram a ouvir batidas na parede do quarto. No início, elas achavam que eram as batidas do espírito da mãe. Mas com o passar do tempo, elas temiam que algo mais sombrio estivesse na casa. As batidas aconteciam a qualquer hora do dia, da noite, despertando às vezes as meninas do sono e assustando-as. E elas coisas começaram a desaparecer dentro da casa. Móveis estavam sendo modificados dentro do quarto delas, a mobília do quarto, né, estava sendo totalmente mudada, coisas começaram a desaparecer de dentro da geladeira, comida que estava ali já não estava mais. O pai delas, o Brian, ele não acreditava que a casa fosse assombrada, porque as meninas disseram, porque tem um espírito aqui dentro da casa, tal. Como ele não tinha experimentado nenhum dos fenômenos que as meninas relataram, ele começou a achar, elas estão querendo chamar atenção, coisa da imaginação delas, né? Deve ser por causa da tristeza, de ter perdido a mãe e tal. Aí as coisas foram ficando pior. Elas começaram a ouvir sonhos estranhos vindo do porão. E quando elas foram investigar, elas encontraram escrito na parede com algo que parecia ser sangue, uma mensagem que dizia: estou no seu quarto, venham me encontrar. As irmãs correram e saíram gritando para a casa da vizinha. A vizinha telefonou para o pai delas. Quando o Brian voltou para casa, ele descobriu que as palavras na parede do porão haviam sido escritas com ketchup, não era sangue. Então ele assumiu mais uma vez, as meninas, é um pedido de atenção delas pelo que aconteceu e tal. Acontece que isso começou a ser quase que diário. Quase todos os dias as meninas tinham uma coisa para contar para o pai. Aí um dia apareceu na parede do quarto da Anne uma nota que dizia: estou de volta, encontre-me se puder. Mais uma vez as meninas fugiram da casa e o vizinho acabou chamando o pai delas, o Brian. Quando o Brian entrou na casa, ele encontrou uma outra mensagem na parede escrita com ketchup: case comigo. Foi então que o Brian olhou para o quarto da Anne e viu um adolescente vestido com a roupa da falecida esposa dele, usando uma peruca loira, todo maquiado, e ele tinha um machado na mão. O Brian lutou com esse adolescente, mas ele escapou. Ele estava lá em 1 minuto e no minuto seguinte evaporou. A polícia foi chamada e fez uma busca na casa. E o adolescente, eles descobriram nada mais, nada era que o Daniel. Sim, gente, ele foi encontrado escondido, morando entre as paredes da casa dos Andrew. O que aconteceu? Ele foi rejeitado por ela, então ele cavou um túnel embaixo da casa da família e ele, para andar nesse túnel, ele teria que rastejar. E aí ele conseguiu entrar. Aqui nos Estados Unidos as casas não são feitas a construção como no Brasil, usando cimento, material que eles falam, né? Aqui não, são tipo, parecem uma madeira. Entre uma madeira e a outra existe uma coisa bem fofa. Estou colocando aqui uma foto para vocês verem. Então, simplesmente, ele estava vivendo entre essas paredes. O que ele fazia? Ele estava assustando as meninas, batendo, dormindo. Ele passou meses lá. Então, as comidas estavam sumindo porque ele simplesmente entrava na cozinha e comia as coisas, pegava as coisas. E durante a noite, ele, só para aterrorizar as meninas, fazia isso. Então, a polícia acabou encontrando, né, na parede, entre o armário embutido do quarto da Anne, e quando ele afastou o armário da parede, ele conseguiu ver que ali o Daniel estava e ele conseguia ficar ali espionando a família. Coisa horrível. Ele foi preso, mantido em um centro de detenção juvenil até em outubro de 1987. Eu me pergunto como que o Daniel conseguiu ficar tantos meses morando dentro dessas paredes sem ser pego. Eu creio que ele passava todo o tempo dentro das paredes, quando a família estava em casa, né? Como eu falei antes, por isso que a comida sumia da geladeira e tal. Mas a pergunta à mãe dele, não sentia falta, que o filho nunca estava em casa, que à noite ele não aparecia. A mãe do Daniel pagou uma fiança de $10.000 para libertá-lo desse centro de detenção juvenil em outubro de 1987. E ele voltou a morar com a mãe e o padrasto, e prontamente ele voltou a cometer furtos. Em 14 de outubro, ele entrou em uma casa, pegou 2 armas e uma grande quantidade de dinheiro. Uma dessas armas foi descoberta pelo seu padrasto dentro de um cesto de roupa suja.
O padrasto o confrontou e ele alegou que teria obtido essa arma anos antes. Ele não disse que ele invadiu uma casa e pegou. Assim como na casa dos Andrews, Daniel estava morando dentro das paredes de uma casa de outra família, a família Pepperelli, em Massachusetts. E ele só conseguiria escapar do Daniel escalando a janela do quarto. Em 1º de dezembro de 1987, o Daniel invadiu uma outra casa que pertencia à família Gustafson. Essa família era composta por Andrew Gustafson, conhecido por Andy. Ele era um advogado. Sua esposa Priscila tinha 33 anos. Ela estava esperando o terceiro filho de uma filha, Abigail, 7 anos. Filho chamado William, 5 anos. No dia 1º de dezembro de 1987, ele estava trabalhando e ele estava muito feliz, pois tinha acabado de fechar um contrato imenso de um cliente relativo à venda de um imóvel. E ele ligou para sua esposa porque ele queria comemorar. Só que ele telefonou várias vezes, porém ela não respondeu. O Andrew achou isso um pouco estranho e ele decidiu ir para casa para se certificar do que estava ocorrendo com a família dele. E quando ele chegou na casa, ele percebeu que o carro da Priscila, a esposa dele, estava na garagem. E quando ele entrou, ele viu que a sua esposa estava de bruços em sua cama e tinham travesseiros cobertos de sangue. Ela havia sido violada e, infelizmente, baleada. E também os filhos, quando eles foram encontrados em 2 banheiras. Ele entrou em contato imediatamente com a polícia. Uma testemunha disse que viu alguém que se parecia muito com o Daniel entrando na casa. E foi quando as autoridades souberam quem era quem eles estavam procurando. O Daniel foi localizado 2 dias depois, em 3 de dezembro. Eles o descobriram escondido em uma lixeira. A perícia foi capaz de descobrir cabelos da Abigail na meia do Daniel e foi confirmado que o cabelo encontrado na meia do Daniel pertencia à pequena Abigail. Após ocorrido tudo isso, uma tristeza imensa, o Andy perdeu a esposa, estava esperando um bebê, 2 filhos. Ele foi morar com os pais dele. Ele alugou um apartamento, né, em Townsend, mas em poucos meses ele resolveu, eu preciso voltar para casa, né, eu preciso me restabelecer emocionalmente. Ele disse que a casa se tornou uma fonte de força para ele, com as lembranças que ele tinha da família. Então, ele disse que o amor que ocorreu lá foi muito mais forte das vidas perdidas lá. Em 1º de janeiro de 1989, um tempo depois, né, o Andrew casou-se com Carol, uma viúva de 42 anos. Ambos casais frequentavam a mesma igreja congregacional Townsend. O Andrew disse certamente teria sido muito mais difícil seguir a vida sem ela. Não sei se teria conseguido ou não. Agora tenho um motivo para me levantar de manhã, algo pelo qual viver. Ambos usavam 2 alianças de casamento. As novas alianças na mão da esquerda e na mão direita as alianças do primeiro casamento. O Daniel não conhecia aquela família que ele entrou. Ele não tinha razão alguma para ter entrado naquela casa e ele infelizmente ceifou a vida de 4 pessoas. Quando ele foi achado na casa da Anne morando dentro da parede, ele não tinha uma arma. Mas como ele furtou a arma após sair da detenção juvenil, ele passou a usá-la quando ele entrava nas outras casas. Mas entre os 2 dias em que o Daniel estava se escondendo, a polícia estava procurando por ele, ele tentou pegar uma outra mulher à força. No entanto, felizmente ela conseguiu escapar. O Daniel pegou 3 sentenças de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. E durante o início da sua sentença, o Daniel deixou muito claro que não sentia absolutamente nenhum remorso pelo que ele havia feito. Ele estava bravo com o sistema prisional, tentou processar a prisão, pois, segundo ele, eles não estavam respeitando os seus direitos religiosos, pois ele se dizia satanista e a prisão não lhe oferecia os materiais para realizar seus rituais satânicos. O Daniel esteve por
anos e anos tentando reduzir a sua sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional para prisão perpétua com direito à liberdade condicional, por ele ser menor de idade. Os tribunais dos Estados Unidos acreditam que o menor de idade deve ter direito a pedir a liberdade condicional depois de 25, 35 anos. Isso não quer dizer que a pessoa vai obter, tá? Não é como no Brasil, não. Ah, ele pode pedir liberdade, vai lá e pede e sai. Não. Se o juiz falar daqui 25 anos você sai, você pode passar mais 30 na cadeia ainda. Você tem que provar, convencer, né, aquele grupo de pessoas que a gente chama parole, que você está uma pessoa apta para viver em sociedade. Então, o tribunal aqui em 2017 disse que ele pegaria, de qualquer forma, prisão perpétua, mas com chance de liberdade condicional após ter cumprido 45 anos da prisão. Somente em 2017 foi realmente a primeira vez que o Daniel disse que ele tinha algum remorso, que eu acho que foi apenas uma encenação para ter essa chance de ter liberdade condicional. Não creio que ele de verdade se arrependeu pelo que ele fez. Ele disse: "Não tenho palavras para expressar plenamente a minha profunda tristeza, mas lamento verdadeiramente o mal que causei do fundo da minha alma. Sinto muito, muitas palavras não conseguem captar totalmente o que eu fiz. Eu tirei a vida de 3 pessoas inocentes. Por causa de mim, um menino de 5 anos nunca vai fazer 6 anos. Uma menina de 7 anos nunca vai fazer 8 anos. Por minha causa, uma mulher nunca será capaz de dar luz a seu 3º filho. Por minha causa, um filho ainda não nascido não poderá respirar pela primeira vez. E um marido nunca mais será capaz de ouvir de sua família: eu te amo." Para mim, isso foi jogada de advogado, né? Muito bem escrito. Uma avaliação psicológica foi feita em 2017 com o Daniel e concluíram que o Daniel não tem emoção alguma, não apresenta qualquer tipo de sentimento. Ele foi descrito como um psicopata. A esposa do Andrew, ela esteve na corte em 2017, quando o Daniel foi sentenciado, porque infelizmente o Andrew já não estava mais entre nós. Ele acabou perdendo a vida numa batalha contra uma doença. Mas ele pediu que a família dele, todas as vezes que tivesse a chance, essa audiência, vamos dizer assim, para que ele pudesse ser solto, que eles fossem lá e dissessem: não, ele não merece ser solto. Então, naquele dia, em 2017, quando ela foi para essa nova sentença dele, ela o fez, a esposa dele. Em 2019, o Daniel tentou pedir novamente a liberdade condicional, mas felizmente esse pedido também foi negado. Quando a pessoa tem pedido ao direito de liberdade condicional da família, a família tem o direito de ir lá e dizer por que não concorda. Aí o irmão da Priscila disse ao juiz: "Não há consciência neste homem para guiá-lo pelo certo ou errado. Não deixe esse homem sair. Ele deverá apodrecer na prisão. Eu não creio que ele jamais sairá da prisão, porque ele é um monstro." Infelizmente, como eu falei, o Andrew, faleceu em 2014 e no seu leito ele pediu: nunca deixem esse homem sair da prisão. O Daniel tem atualmente 51 anos. Então, olha quantos anos se passaram, né? Ele era um adolescente, agora ele tem 51. E ele está cumprindo a prisão, que ele tentar a liberdade condicional daqui a alguns anos novamente. Então já se passaram aí 35 anos. Na minha opinião, não há justiça quando vidas foram ceifadas, mas a pena do Daniel, eu acredito que ela é apropriada, eu acredito que é prisão perpétua. Por mim, tanto faz, liberdade condicional após 45 anos, porque eu tenho certeza que esse homem nunca vai sair da prisão, né? Na sua sentença, o juiz disse: "Alguns dirão que você deverá receber a mesma sentença que impôs a família Gustafsson." E é verdade. Apesar que a pena capital, eu acho que ela não deveria ser aplicada nele. Ele ia ter uma saída muito fácil desse mundo. Ele merece onde ele está. 35 anos sentado ali no mesmo lugar, todos os dias. A pena perpétua
em determinados casos, eu acho que ela é mais eficaz do que a pena capital. Então ele está onde ele merece, né? O Andrew parecia ser um homem especial. Ele disse sobre o que ocorreu com a família dele, anos antes, né, dele perder a vida. Ele disse: é uma montanha russa sem altos, apenas diferentes profundidades. É uma luta apenas para superar cada dia. Primeiro você soluça o tempo todo. Então você estabelece metas, tipo você diz: eu vou fazer compras. Mas aí você não quer sair com as pessoas. Então você vai em frente e se sente melhor pelo que você fez. Ele não se deixou tomar pela dor. Perdeu ali 4 membros da família dele, mas ele fez aquilo que ele acreditava, né? A dor era grande, mas ele continuava puxando e sabia que mais um dia ali na frente. Então, ele aprendeu, eu acho que jamais teria, ele certamente nunca aceitou o que aconteceu com a família dele, mas ele aprendeu a lidar com a dor da melhor maneira possível e teve essa mulher maravilhosa, que é a Carol, que ficou do lado dele. Então, eu fiquei muito feliz que ele reconstruiu a vida dele, porque deveria ter sido uma coisa muito chocante. Eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham que, como esse crime foi praticado quando ele era menor de idade, 17 anos, você acha que a justiça foi muito rigorosa, aplicando a prisão perpétua sem chance de liberdade condicional? Ou que a justiça ainda foi muito restrita com ele, aplicando a pena perpétua com direito à liberdade condicional após 45 anos? Ou vocês acham que ele jamais deveria sair de lá? E eu queria aqui deixar um porém, em muitos casos que nós vemos. O traço de psicopatia, muitas dessas pessoas, elas já apresentam determinados comportamentos quando criança. Esse menino, obviamente, ele era conhecido como o esquisito da escola. Tudo isso nesse menino já chamava atenção. Uma pessoa que passava dias, semanas sem tomar banho, sem trocar de roupa. Aí a mãe dele vai e paga faz o pagamento de $10 mil, uma fiança para ele sair da prisão. Eu não entendo. O que ela estava fazendo dentro de casa que ela não percebeu que o filho passava dias, semanas sem tomar um banho, sem trocar de roupa? Não percebeu que tinha alguma coisa já ali muito errada com aquele menino desde muito jovem, que talvez tivesse sido levado para algum tratamento, talvez esse crime nem teria ocorrido? Nem toda pessoa psicopata tira a vida de outra pessoa. Existem casos de psicopata vivendo entre nós. Eu não sei, eu acho que as famílias precisam prestar muita atenção em tudo isso. Se você está aí com um filho, um sobrinho, um vizinho, ele ama e destruir as coisas na casa, chegado em tirar a vida de animais, cachorro, gato, gente, pelo amor de Deus, ali é uma tremenda de uma bandeira vermelha que tem um psicopata nascendo. Você precisa fazer algo a respeito. Se é seu filho, leve imediatamente para ver um psicólogo ou um psiquiatra. Se é sobrinho, neto, converse com a família. Sabe, você tem oportunidade, converse com as pessoas. Existem sinais. Essas pessoas dão sinais. Não existe um psicopata que, chegou e acabou. Eles sempre demonstraram sinais desde muito cedo. Desde muito cedo. E as famílias viram e não fizeram nada, ou viram e ignoraram. Mas esse é o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês se a pena que ele recebeu foi justa. Não esqueça de deixar o seu gostei aqui, o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas, e inscreva-se no canal. E por favor, dê uma olhada se você continua inscrito, porque por algum motivo, às vezes, o YouTube anda desinscrevendo as pessoas, tá bom? E nos vemos em breve.